Paz e graça, queridos amados irmãos. Hoje nós vemos, ontem nós tivemos um insight da derrota do Brasil. E uma coisa que eu quero passar para vocês, o que é que nós aprendemos com as derrotas, né? Como é que você se ressignifica as derrotas? Porque muitas das vezes o cristão, ele só quer saber de ganhar. O cristão, ele não tem capacidade emocional para poder assimilar as derrotas. Ou seja, entre aspas, coloquei até no título, as aparentes derrotas. Jesus, quando estava na cruz, o inferno todo pensou que foi uma derrota para a igreja, mas ali foi o maior ato de triunfo de todos os tempos. Muitas das vezes, uma derrota, ela traz insights, traz meios pelos quais você precisa ressignificar. Eu tenho um código da ressignificação. Primeiramente, você ressignifica, você reconfigura, depois você trabalha na transfundação e depois você vai ter uma convergência. Em primeiro lugar, você precisa reconfigurar, né? Ressignificar. Qual as lições da derrota da vida que você teve, né? E aí, os sábios falam que o sábio, ele não perde, ele aprende com as derrotas. Então a derrota vai lhe impulsionar a você ter o seu mindset, você vai ter uma preparação para a vida que você vai triunfar. Seja na vida secular, seja na vida do esporte, seja na vida da igreja, seja em que lugar for. O Brasil perdeu a Copa do Mundo de uma forma muito dramática, né? É a quinta Copa que o Brasil perde. Quem gosta de futebol sabe disso. E eu estou falando nesse contexto, porque como Jesus, eu pego a parábola, aquilo que acontece no nosso contexto. Né? O Brasil, que com o futebol, sabe que ganhou em 2002, foi a última vitória, triunfo, onde a seleção ela levantou a Taça do Mundo. Em 2006 perdeu para a França, em 2010 perdeu para a Holanda, em 2014 perdeu para a Alemanha, em 2018 perdeu para a Bélgica, em 2022 agora perdeu para a Croácia, né? Fresquinho ontem. Mas quais lições? Você vai jogar tudo para o ar, você vai jogar tudo para cima? Não, você tem que tirar lições da sua vida na derrota e na vitória. Você não só ganha quando você tem triunfo, você também ganha quando você é derrotado, uma aparente vitória, uma aparente derrota melhor, né? Então a Bíblia fala que Jesus, né, ele suportou a afronta, a ignomínia, pelo qual Deus colocou à destra de Deus Pai. Então, e todas as equipes, os coaches, as pessoas que trabalham na área de desenvolvimento humano, eles sabem que quando uma equipe ela vem mais forte, é porque ela tira lições das derrotas, né? Então, o que você precisa entender é que as derrotas não são derrotas quando você tira lições, quando você tira um ponto de ressignificação, você vai reconfigurar. O que é reconfigurar? Você vai trazer aquelas imagens de perda, uma imagem de avanço, de progresso, uma imagem de você elevar o patamar, de você elevar aquilo que Deus quer que você eleve, né? Por exemplo, uma pessoa que ela perde no vestibular, ela fica triste da vida, ela não quer comer, ela não quer sair, né? E ela muitas das vezes acaba murmurando, que é um dos pontos mais fortes quando as pessoas não sabem se ressignificar na derrota.
Então, a pessoa ela vai ressignificar, ela vai ver que ponto ela errou, aonde ela pode suprir aquela falta e depois ela obter os resultados. Hoje, um dos maiores especialistas na área jurídica, o Dr. William Douglas, que veio de família simples, família pobre, e ele perdeu, não sei, acho que foi 20 ou 22 vezes, não sei, inúmeras vezes, num concurso, e ele nunca desistiu, porque a vitória é daqueles que nunca desistem. Então, muitas das vezes o diabo, ele coloca na vida das pessoas que as pessoas só ganham quando as pessoas triunfam. Não, né? Não, você ganha quando você aprende, quando você se ressignifica, você reconfigura, que é o segundo passo. Ou seja, reconfigurar é você traçar planos, projetos, meios adequados para você chegar no seu objetivo final. Cristo, ele ressignificou na cruz. Cristo, ele ressignificou com Pedro. Cristo, ele ressignificou com os discípulos. Cristo, ele ressignificou em vários aspectos ali, na própria morte de Lázaro. Cristo, ele ressignificou nas escolhas dos discípulos. Enfim, a ressignificação é algo que você faz quando você alavanca e você aprende. Você não aprende quando você ganha, você aprende, já diria os filósofos, nas derrotas. Você aprende quando a vida ela lhe mostra algumas derrotas. Então, a Bíblia fala que o cair do homem, né? Em outras palavras, a Bíblia diz exatamente isso, né? Que o espírito, ainda que o homem cairá, o espírito do homem o levantará. E quando fala cair, não é cair apenas na questão moral, ética, mas cair quando você é derrotado em uma área, né? Você é derrotado em uma área, você ressignifica e você volta por cima. Quantos cristãos faz vestibular e perde? Quantos cristãos faz concurso e perde? Quantos cristãos faz uma prova, né, na academia, na faculdade, na universidade e perde? Né? Quantos cristãos, até no meio social, político, geográfico, né? Então, o cristão ele precisa ressignificar. E não somente o cristão, mas todos aqueles que têm um propósito. Deus dá uma vida com propósito. Né? E outra coisa, você precisa estar atento para aquilo que Deus quer para a sua vida. Para você não dar murro em ponta de faca e você não fazer papel de tolo. Né? Porque muitas das vezes Deus quer você em um lugar e você quer ir para outro lugar. Você precisa reconfigurar. Muitas das vezes não é você, é o próprio Deus que quer você em outros aspectos, né? Que quer que você vá para outro lugar, que quer que você se ressignifique para outro lugar, né? Então, as derrotas, né? As derrotas, elas não são derrotas quando você tem um mindset de crescimento. Eu li um livro chamado Mindset e fala sobre mindset de crescimento. Então, a derrota, ela só passa a ser derrota quando você inflige em si mesmo ações que vai levar você para baixo. E você inflige em si mesmo ações que vai levar você para a derrocada. Né? Então, muitas das vezes, eu já aconselho várias pessoas, né, sobre as pessoas elas se apegarem com Deus. Elas se apegarem através do Espírito Santo à pessoa de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, gente, é o nosso maior técnico. Jesus Cristo é o nosso maior conselheiro. Jesus Cristo é o nosso maior disciplinador. Jesus Cristo é o nosso maior orientador. Jesus Cristo é o nosso maior, digamos, mensageiro. Ele mostra o caminho, e mostra no caminho. Deus é o único, o cristianismo é a única religião, se pode dizer, né, que o cristianismo é um relacionamento com Deus, mas para que as pessoas possam entender, é onde a pessoa ela tem um relacionamento com Deus vivo. É a única religião, e a única religião, assim posso dizer, porque não tem contexto espiritual, o cristianismo é um relacionamento com Deus. É você ter uma relação com Deus, entre pai e filho, filho e pai. Mas o cristianismo é a única
forma de você se relacionar com Deus, no sentido de você falar com Deus. O Deus ouve você, né? Muitas das vezes você fala, Deus, o Senhor não está me ouvindo. Deus ouve. Deus ouve as suas questões, Deus ouve os seus desejos, né? Deus ouve aquilo que você anseia, né? Você anseia ser uma pessoa melhor, você deseja ser uma pessoa melhor, né? Coloque tudo diante de Deus. Não precisa você ser um grande pregador do Evangelho, né? Estudar teologia, filosofia, nada disso. O que Deus quer é uma pessoa que tenha um relacionamento com Ele, né? Porque, gente, o que Deus vê é o coração. Deus não vê o estereótipo, Deus vê o coração. Deus não quer saber se você é bonito ou feio. Se bem que a pessoa que está com Deus, ela é bonita, e a pessoa que está sem Deus, ela é uma pessoa, se torna uma pessoa feia, né? Então, Deus, ele quer ver o seu coração. Quando Deus foi escolher Davi, passaram os 4 irmãos de Davi. É que a Bíblia fala Abinadab, Samar, e os outros dois, né, que me falha a memória. Mas Deus falou a Samuel, não atente na sua aparência, mas atente para o seu coração, né? Muitas das vezes as pessoas atentam muito para o exterior, e nós devemos se limitar ao interior da pessoa, né? E se limitar ao que a pessoa, as intenções. Uma das coisas que Deus coloca, eu tenho aprendido isso muito com a mestra, a Bispa Cléo Rossafá, que uma das coisas que Deus ela coloca são as intenções do coração do homem. Qual a intenção do coração do homem, né? Por isso, gente, cerque-se de mestres, cerque de pessoas que venham colocar para você o caminho, né, correto, né, que você venha seguir, né? Então, saia dessa bolha, né, aonde você está. Porque eu só vou ser feliz se eu ter isso, ter aquilo outro. Tudo isso Deus vai dar. Isso, quando é um desejo saudável, salutar, Deus vai lhe dar, não tem problema nenhum não, né? Mas muitas das vezes, você, para chegar nesse caminho, você tem que ir na sua transfundação. Transfundação é você ressignificar e reconfigurar, vou colocar novas figuras, novos insights, novos meios, né, da derrota que você teve, né, daquilo que foi uma aparente derrota, para você se levantar melhor, né? Claro que a derrota dói, né, muitas das vezes dói, né? Eu estava vendo aqui nos contextos, né, do Brasil perdeu a Copa, e a gente sabe que nós brasileiros, né, o futebol é muito íngreme, mais do que na maioria dos grandes países que estão na Copa, né? Talvez aí com exceção de 3 ou 2 países, né, o Brasil leva muito a sério, e a população sentiu o baque. Mas é necessário dizer que tudo se tira uma lição, gente. Vencer sempre, não, os técnicos falam, vencer sempre torna arrogante, soberbo, altivo, mas quando você tem a significação, você tira lições daquilo. Quer ver um conselho? Anote no papel lições que você tirou das derrotas da sua vida. Lições que você tirou daquilo que você foi derrotado, né? Entre aspas, derrotado. Porque o cristão, ele nunca é derrotado, ele aprende. E outra coisa, e tem que ter um direcionamento para ver que foi o propósito de Deus. Mas naquilo que você aparentemente foi derrotado, quais lições que você tira? Foi da vontade de Deus? Você colocou energia bastante? Você se empenhou bastante? Você tirou tempo para aquilo? Você teve boas orientações daquele arcabouço? Porque muitas das vezes as pessoas questionam, vai questionar Deus, né, como uma forma de escape, um álibi para poder tirar do peso das suas costas aquela incumbência que estava sobre ele. Mas, no entanto, todavia, é necessário dizer que, muitas das vezes,
O problema somos nós. O problema somos nós. E a regra é sempre simples. Não tem, como diz o Tiago Brunet, é uma regra milenar. Quando você reconfigura, você ressignifica, você trabalha agora na transfundação, ou seja, você já coloca novos insights, né? Aprende com aquilo que você reconfigurou, você coloca novas sinapses mentais, você coloca novas figuras, né, para aquilo que você foi uma derrota, você vai começar a ter vitória. Você vai surgir em vitória e nada vai poder lhe parar. Por quê? Porque você vai ter uma nova convergência e com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus. Então, muitas das vezes o cristão, ele paga por isso. É porque ele espera muito de Deus e muitas das vezes, claro, que ele não faz a sua parte. E também o contrário está errado. Fazer sua parte, espera de Deus, tem que ter o equilíbrio. E Deus vai abençoar a sua vida. Então, não aprenda com apenas as vitórias. Aprenda também com as derrotas. Então, você vai ter a ressignificação, você vai ressignificar, você vai tirar o proveito daquilo que foi bom, daquilo que foi ruim, você vai escrever no papel, olha, eu perdi no vestibular porque eu estudei apenas 1 hora na semana, eu perdi no vestibular porque eu dava muito mais tempo a outros meios, né, de distrações, né, a conversas, a isso, aquilo, tal. Eu perdi no vestibular ou no concurso, no trabalho, qualquer que seja, né? E você vai traçar aquilo, o que é que eu preciso ter, né? E você vai sanando todas essas déficits até você conquistar a vitória, né? Porque nunca é tarde para sonhar. Então, quando você sonha e Deus realiza o seu sonho, né? E Deus prepara você para você vencer e você coloca novas figuras de sucesso. Por exemplo, eu estava lendo um livro de Anthony Robbins, que ele fala que transpire, inspire, transpire, inspire, né? Transpire, inspire. Você vai transpirar, você vai fazer as pessoas, os seus sonhos, através da oração, através das suas ações, através as suas obras, né? Fluir e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, né? Então, você quer estudar mais a Bíblia, você quer ser um perito na Bíblia, passe tempo com a Bíblia. Você quer saber a Bíblia, ouça os mestres, ouça aquelas pessoas que sabem a Bíblia, né? E há vários nichos, ou seja, há vários fragmentos, tanto em qualquer área. Você quer saber mais? Estude. Eu mesmo me preparei muito, gosto muito das áreas de escatologia, então eu me debruço para estudar sobre escatologia. Eu gosto muito da área de filosofia, eu me debruço para estudar filosofia. Eu gosto muito da área de história, eu me debruço para estudar história. Eu na área eclesiástica, na área espiritual também, batalha espiritual, então eu me debruço para ter uma base, né? Por exemplo, tem pastores, não nada contra, que eles se formaram na faculdade e apenas só exercem seu cargo liturgicamente. Isso é bom, não tem problema nenhum disso. Conheço muitos colegas meus, pastores, que só se limita a isso, né? Na função de um sacerdote, né? Mas ele não tem um posicionamento político, ele não tem um posicionamento social, ele não sabe nada de história, ele não sabe nada, ele fica alienado. E quando um membro vai fazer uma pergunta a ele, ele não sabe dizer, e quando fala totalmente errado, completamente errado, né? Por quê? Porque a sua cidadania celestial não anula a sua cidadania terrena. Então é necessário você ter esse mindset, você ter essa forma de olhar as coisas. Amém? Então, ore, declare, faça declarações, né? Profetize, mude o ambiente. Eu sempre falo, o cristão precisa mudar o ambiente. Há uma geração de cristãos que ele muda o ambiente de onde eles estão. Há uma geração de cristãos que muda o ambiente de onde ele está. Você não vai se deixar contaminar pelas coisas, você vai influenciar as coisas. Se você age de uma forma errada, você vai agir de uma forma correta. Se você age de uma forma insana, você vai agir de uma forma que Deus quer que você aja, né? Então, é isso que nós precisamos, é isso que nós queremos,
É isso que nós necessitamos, né? E a Bíblia fala em relação à seleção brasileira, em relação a um time que perde, não tem mal nenhum você torcer, não existe mal nenhum, né? Você quer torcer para o seu time, torça, né? Eu mesmo gosto muito particularmente do falando, gosto muito do Corinthians, gosto do Bahia, gosto da seleção brasileira, né? Agora, claro que você não vai colocar nada acima de Deus, né? Porque tudo que você coloca acima de Deus se torna um ídolo. Se você coloca até a igreja acima de Deus, se torna um ídolo. Se você coloca até a Bíblia acima de Deus, se coloca um ídolo, né? Então, tudo com ordem e com decência, né? Só a Deus adorará e só Ele servirá. E você não pode colocar nada acima de Deus. Nada. Nada acima de Deus. Nada acima de Deus, né? Mas você disse que você precisa dar honra e toda a glória ao Senhor Jesus, né? Então, é isso que os grandes mestres fazem, né? Como Billy Graham, T.L. Osborne, Kenneth Hagin, dentre tantos outros, né, mestres, contemporâneos, né? E alguns atuais também, né? Então, que você venha ressignificar, né? E não coloque nada acima de Deus. Mateus 6,33, buscar o Senhor, né? Quando a gente pode, Marcos, buscar-me-eis e acharei como buscar de todo o coração, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém me Pai senão por mim. Buscar-me-eis e me acharei como buscar de todo o vosso coração. Você precisa empregar força, empregar energia, empregar coração para que Deus venha abençoar a sua vida, abençoar o seu corpo, abençoar a sua alma e abençoar o seu coração. E assim você vai crescer em todas as áreas falando, né? E o resultado não é aquilo que um homem vê, é aquilo que Deus vê. É aquilo que Deus vê. O resultado da vida do cristão não é aquilo que Deus vê. Não é aquilo que o homem vê, é aquilo que Deus vê. É aquilo que Deus criou você para fazer. É aquilo que Deus criou você para ser. É aquilo que Deus criou você para elaborar, para você ser uma pessoa o qual Deus venha se alegrar, o qual Deus venha ser, né, glorificado. Porque Deus só é Deus se Ele for glorificado na minha vida. Deus só é Deus se Ele for glorificado na sua vida. Deus só é Deus se for glorificado na vida do outro. Né? E não importa a idade, não importa o tamanho, não importa o lugar, não importa onde você esteja. Você vai dizer, não tenho tempo. Você tem tempo sim. Eu estou trabalhando. Deus pode se glorificar na sua vida, no seu trabalho, melhor ainda. Eu estou... Deus pode se glorificar na sua vida, na sua rua, na sua igreja. Não somente na sua igreja, mas na sua rua, no seu colégio, na sua faculdade, no seu trabalho. Isso que é uma realidade patente sobre nossas vidas, né? E continuamos orando, né? E você vai ter a transfundação, e aí você vai ter a convergência. O que é convergência? Deus vai mandar você vai começar a ter resultados salutares, resultados proeminentes. Por quê? Porque você agiu em cima de uma fé saudável. Você agiu em cima de uma fé divina. Você agiu em cima de uma fé abençoada. E você vai trazer resultados e prosperidade para a vida das pessoas. Resultado e transformação para a vida das pessoas. E quando eu falo resultado, gente, é resultado de qualidade, né, baseado na palavra de Deus. Sabemos que tem pessoas que elas usam de resultados, mas não são resultados de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é única, infalível e verdadeira. Única, infalível e verdadeira. E é esses resultados que eu e você, nós devemos guiar, nos basear, né? A Bíblia fala que há um caminho que Deus conduz a nós. Há um caminho que Deus nos orienta. Há um caminho que Deus ele nos dirige. Há um caminho que Deus ele nos faz progredir. Né? E sempre com aquela temática que Deus cresça e você vai se diminuir. Né? Não queira apenas aparecer. Né? Muitas das vezes, quando a pessoa começa a pregar o evangelho, muitas vezes a pessoa ela quer os holofotes, né? Mas permita que Deus cresça e você diminua, para que o nome do Senhor venha ser glorificado, né? E você venha ter resultados que venham agradar o nome do Senhor Jesus. Amém?
Então, que Deus abençoe a todos vocês, com toda a sorte de bênção. Um forte abraço, né? Então, saiba tirar lições que vão elevar suas vidas. Porque muitas das vezes, as maiores tragédias na vida de uma pessoa são apenas só vitórias. Aprenda a cair, aprenda a sofrer as derrotas, mas se levantar com a energia certa, com o ensinamento certo, sobretudo aquele ensinamento que vem de Deus, né? Muitas pessoas estão orgulhosas, prepotentes, soberbas, altivas, porque só sabem ganhar, não sabem perder. Amém? Então Deus abençoe vocês. E termino com aquele versículo: que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, não sendo em forma de Deus, sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, por isso mesmo se aniquilou-se, morrendo com morte, e com morte então aniquilasse, morrendo por morte de cruz, pelo qual Deus exaltou de toda maneira, que deu o nome que está acima de todo nome, ao qual o nome que está no céu, na terra, embaixo da terra, confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a vocês e até a próxima. Shalom, em nome do Senhor Jesus. Amém.